Olá, pessoal. Eu sou a professora Ariadne Vieira e hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a variabilidade pluviométrica e o índice de anomalia de chuva. Bem, a variabilidade pluviométrica e a distribuição de chuva são aspectos fundamentais na climatologia e vão refletir na forma como a precipitação se distribui espacial e temporalmente em uma determinada região. E essa distribuição e a variabilidade pluviométrica estão associados com a atuação e a sazonalidade dos sistemas convectivos de macro e mesoescala, que vão ser responsáveis pela precipitação de um determinado local. Né? E isso vai ser explicado a partir das diferenças percebidas nos regimes pluviométricos. Então, ao longo de todo o país, a gente tem regimes pluviométricos diferentes, que são explicados pelos também diferentes comportamentos dos sistemas, que a gente vai conseguir perceber essa distribuição e essa variabilidade pluviométrica, que são importantíssimos para o estudo da climatologia. Bem, como a gente pode avaliar e analisar essa variabilidade pluviométrica? O índice de anomalia de chuva é uma das formas, certo? Então, para analisar essa variabilidade pluviométrica em um intervalo de tempo, um determinado tempo específico, né, determinado, definido, a gente consegue averiguar a dinâmica climática que existe. Então, na climatologia, o período médio de estudos climáticos é de 30 anos. Então, para averiguar essa dinâmica climática, a gente tem aí uma média desse tempo determinado de ao menos 30 anos. Além do índice de anomalia de chuva, existem outras técnicas, como a técnica dos quantis e a metodologia dos máximos de precipitação. Mas o IAC, como também é conhecido o índice de anomalia de chuva, especificamente, ele vai permitir observar esse desvio dos índices de precipitações em relação à média e à normal climatológica. Então, uma área de estudo ele vai ter desvios do que seria considerado um ano normal. E aí, o IAC, o resultado desse índice, vai ser um indicador do grau de severidade e da duração dos períodos secos e dos períodos chuvosos. E aí, diante da sua metodologia de aplicação, o IAC é uma importante ferramenta para analisar a precipitação, para entender a variabilidade pluviométrica, porque é um procedimento simples e que tem qualidade para averiguar também anomalias extremas, eventos extremos de chuva, que seriam aqueles muito intensos, ou quando a gente tem eventos extremos de seca, quando não há chuva, e assim, foge muito do que seria o normal climatológico. E aí, antes de ir exatamente para como se realizar o índice de anomalia de chuva, é importante a gente entender que, como a variabilidade pluviométrica está atrelada a fenômenos de macro e mesoescala, a gente entende a relação direta entre a variabilidade pluviométrica e a temperatura de superfície dos oceanos. Então, a gente tem diferentes localidades, graças à posição do Sol e a diferente radiação solar que vai ser recebida pela superfície dos oceanos, a gente tem uma influência direta dessa temperatura para os sistemas pluviométricos e para os totais, certo? Então, a gente tem as temperaturas de superfície do mar com a sigla TSM e as anomalias seriam momentos muito quentes ou menos quentes. A gente tem as ATSMs, que são anomalias de temperaturas de superfície do mar. Um exemplo é o fenômeno Enos, né, que é o El Niño e a Laninha, que ocorre no Oceano Pacífico. Então, o El Niño e a Laninha são as fases positivas e negativas do Enos. E a gente também tem o fenômeno dipolo, que acontece no Oceano Atlântico, que também tem suas fases positivas e negativas. Em seguida, a gente já pode ir para o procedimento de como realizar o índice de anomalia de chuva. Inicialmente, a gente vai coletar os dados, depois a gente vai tratar esses dados, posteriormente a gente calcula o IAC e realiza a análise. De que a gente vai precisar exatamente para calcular o índice de anomalia de chuva? Os dados, geralmente, a gente pode escolher de vários bancos de dados meteorológicos. O principal deles é o Instituto Nacional de Meteorologia, né, que tem uma série histórica maior, e aí ele é chamado de INMET. Para fazer o tratamento e o cálculo do IAC, a gente utiliza o Excel, ou a gente também pode utilizar softwares
semelhantes, né, ao planilhas, etc. Mas de base a gente vai utilizar hoje os dados do INMET. Você pode escolher um banco de dados estadual, como por exemplo a APAC em Pernambuco, a FUNSEMI no Ceará, enfim. E para o tratamento de cálculo a gente vai usar o Excel. E aí, do ponto de vista teórico, né, a gente vai fazer o cálculo do IAC entendendo a fórmula. Para as anomalias positivas, a gente vai usar a fórmula que IAC é igual a 3, e a gente tem a equação, né, uma fórmula positiva, onde a gente tem N menos N' sobre M' e N', né, uma subtração aí. Enquanto que para as anomalias negativas, a gente vai ter uma fórmula negativa, onde o 3 ele é negativo. O N ele vai corresponder à precipitação total do ano que está sendo gerado, o índice de anomalia de chuva. Então, 2023, o acumulado de chuva para esse ano é 1.500 milímetros. Então, ele corresponde ao valor de N. N' já corresponde à média anual da série histórica. Então, a gente vai usar uma série histórica de 30 anos. Então, a gente vai somar todos esses acumulados de 30 anos, dividir por 30, e a gente vai ter a média anual da série histórica. M' é a média dos 10 maiores anos de precipitação. Então, desses ao menos 30 anos, a gente tem os 10 maiores e os 10 menores valores. Quando a gente pega os 10 maiores valores, a gente vai somar e dividir por 10, a gente vai ter a média desses maiores valores, e os 10 menores valores, a gente vai ter o x'. Né? Então, uma vez que a gente tem esses dados anuais, a gente tem a série histórica e a gente aplica as fórmulas para as anomalias positivas e negativas, a gente consegue encontrar um resultado que se encontra nas classes de intensidade do índice de anomalia de chuva, né? Que a gente tem ali de 0 a 2, positivo úmido, de 2 a 4, muito úmido, e acima de 4, um ano extremamente úmido. Enquanto que de 0 a menos 2, a gente tem um ano seco, de menos 2 a menos 4, um ano muito seco, e de menos 4 abaixo, a gente tem anos extremamente secos. É assim que funciona o índice de anomalia de chuva. Para fazer o download dos dados, a gente acessou aqui a página principal do Instituto Nacional de Meteorologia e a gente vai acessar de forma bem simples. Em dados meteorológicos, a gente vem em banco de dados meteorológicos. E aqui nessa página, a gente pode rolar o scroll e a gente vai prosseguir. Aqui, você pode digitar seu e-mail e prosseguir mais uma vez. Então, aí você abre o e-mail e vai receber um link para fazer o download dos dados. Uma vez feito o download dos dados, você vai receber uma planilha do Excel, igual a essa, no qual tem todos os dados de precipitação por ano. Por exemplo, aqui a gente tem 94 por mês até o último ano de análise, que é 2023. Entretanto, a gente não vai precisar desses valores mensais para fazer o índice de anomalia de chuva. Então, aqui eu fiz um pseudo-tratamento, onde a gente organizou, né, por ano. 1994 tem todos os meses do ano, e aqui a gente já vai fazer o total anual. Como é que a gente calcula? A gente vai somar tudo isso aqui, e vai colocar no total, no acumulado de chuva do ano de 1994. Aqui no Excel a gente já tem um valor de 487,5, mas a gente também pode automatizar colocando igual soma e juntando tudo aqui para fazer o cálculo. Então, a gente pode automatizar isso na própria planilha do Excel, certo? Então, dando continuidade ao cálculo do índice de anomalia de chuva, né, uma vez que a gente teve aqueles dados baixados do INMET, organizados direitinho e feito os totais anuais, a gente pode, de preferência, trabalhar numa planilha limpa, né, e organizar ela direitinho. Aqui eu tenho a minha planilha, que eu tenho, né, por ano, o acumulado mensal e, por fim, o total anual. Então, 1994, 487,5 e assim até o final da série. Então, eu vou copiar, né, os anos
e também vou copiar os valores aqui para baixo e pelo próprio Excel a gente consegue ordenar aqui, né, do menor para o maior. Então, do menor para o maior, eu vou ter aqui, ó, o menor valor da minha série histórica, que foi no ano de 2012, e o maior valor da minha série histórica, que foi no ano de 2009. Então, uma vez que eu organizo, eu consigo selecionar os 10 menores valores, os 10 anos que têm os menores valores e os 10 anos que têm os maiores valores, certo? Então, uma vez organizado isso, eu consigo calcular, né, além da média da série inteira dos 30 anos, que é somar todos os acumulados anuais e dividir pela quantidade de anos da série, que nesse caso é 30, a gente tem aqui a média da série histórica, que é 428,21, que é N', né, na nossa fórmula. Então, eu vou deixar aqui em evidência esse valor que a gente vai precisar para a fórmula, né? E aí eu copio os 10 menores valores da série e coloco os 10 menores acumulados e também os 10 maiores acumulados, porque eu vou precisar da média desses 10 menores e desses 10 maiores acumulados. Então, aqui eu vou precisar desse valor, né, dos menores acumulados, que corresponde a X' lá na série, e também os 10 maiores acumulados, que vai corresponder a M' para a fórmula, perdão. E aí a gente já tem 3, né, dos valores que a gente vai aplicar na fórmula. E o último valor, que é o N, é o total de cada ano, né? Então, a gente também vai precisar desses valores. Aqui eu organizei, ó, os totais anuais acumulados. E é importante, antes de fazer a fórmula, que a gente entenda quais valores estão acima e abaixo do acumulado da série histórica. Então, aqui a gente tem a média, né, que é 428, eu trago para cá. E aí a média, perdão, aqui é 428,21. Então, 485,5 é acima de 428, a gente tem um ano de anomalia, né? A gente vai colocar que está acima da média, a gente vai colocar de azul, e o que está abaixo da média, a gente vai colocar de vermelho, né? Então, aqui a gente tem uma anomalia negativa e aqui a gente tem uma anomalia positiva de precipitação. Então, para anomalias positivas, a gente vai usar a fórmula positiva, para anomalias negativas, a gente vai usar a fórmula negativa. Então, uma vez encontrados os valores que a gente vai precisar, né, para aplicar a nossa fórmula, a gente já tem a parte do cálculo do IAC exatamente. Né, ao cálculo do IAC. Como é que a gente vai fazer isso? Eu trouxe para cá a fórmula que a gente vai precisar para fazer o IAC. Então, a gente pode começar, né, separando os anos que a gente vai usar a fórmula para anomalias positivas, né, que são anos acima do valor da série histórica. Então, eu trouxe todos os anos que são positivos, para que a gente aplique essa fórmula aqui do IAC, que é a fórmula positiva. Também trouxe os valores que a gente encontrou, né, que é o N, no caso, esses valores aqui correspondem a N, o N', que eu marquei aqui como NA, o MA, que seria o M', e o XA, que a gente vai usar para a fórmula da anomalia negativa. Então, como a gente vai usar sempre essa subtração, né, para todos os cálculos, eu já fiz o cálculo para facilitar na hora da gente aplicar a fórmula aqui nessa coluna. Esses aqui são os valores do IAC que eu gerei, mas eu vou mostrar para vocês como eu vou gerar, como eu vou aplicar essa fórmula no Excel, certo? Então, aqui eu vou gerar nesse primeiro ano, também vou fazer a negativa. Igual, como a gente tem um 3 positivo, eu já posso colocar o 3 vezes, eu abro um parênteses para não dar erro, seleciono o meu N, vou fazer a subtração pelo valor de N', que é NA aqui, ó. Fecho parênteses para poder fazer a divisão e depois eu já posso colocar o valor de M' menos N'. Uma vez que eu fecho, dou Enter e aqui eu já tenho o mesmo valor e aí eu faço para todos os anos positivos. Como é que eu uso essa anomalia negativa? Né? Eu vou usar da mesma forma, só me atentando a como aplicar essa fórmula negativa aqui. Então, mais uma vez, o igual,
Dessa vez eu vou precisar colocar um parênteses para colocar o 3 negativo, né? Vou fazer a multiplicação, abro parênteses mais uma vez, coloco aqui o N, que é esse valor do total do ano, seleciono o N, subtraio por N', que também está aqui embaixo, fecho parênteses e agora eu vou dividir, desta vez, por x' menos N', que é esse valor aqui. Ó. Como é negativo, eu também abro parênteses mais uma vez, e aqui, mais uma vez, eu dou Enter, igualando a todos esses valores que eu já encontrei. Então, aqui, para facilitar, eu já tenho calculado o IAC de todos os anos, e agora a gente organiza, né, esses valores. Então, aqui eu tenho o ano, eu tenho o total do ano, e eu tenho o IAC de todos os anos da minha série História. Mas, para gerar um gráfico que facilite a visualização dessa série, eu não vou precisar desse total. Então, eu trago para cá, né, só o ano e o IAC. Uma vez que eu seleciono tudo, eu vou inserir um gráfico de barras e vou dar um OK. Só que assim não está tão bom de visualizar. Então, a gente vai dar uma ajustadinha aqui, ó, no nosso eixo de categoria, que é esse eixo aqui abaixo, e a gente vai dar uma ajeitadinha nele, de tirar ele de junto ao eixo e colocar ele abaixo do eixo. A gente também pode personalizar essa etiqueta, né? Então, a gente faz um tratamento de gráfico e a gente tem um modelo desse gráfico aqui do IAC gerado. A gente pode personalizar, né? Colocando vermelho para as anomalias negativas, azul para as anomalias positivas, colocar o IAC, colocar o município. E depois a gente pode, como visto lá no slide, fazer algumas correlações com Enos, por exemplo, né? É importante que a gente trabalhe na perspectiva das classes de intensidade. Então, aqui eu tenho as classes de intensidade para o nosso IAC. Então, isso aqui é muito importante para que a gente possa fazer uma classificação para discutir no texto, etc., para se guiar bem. Então, aqui a gente tem para 1994 IAC de 0,92. E aqui na nossa classe de intensidade, de 0 a 2, a gente tem anos úmidos. Então, eu vou classificar como ano úmido. 98 menos 3,52. Então, ó, a gente já tem um valor muito seco, de menos 2 a menos 4, um IAC que corresponde à classe de intensidade muito seco. E aqui a gente faz para todos os anos da nossa série e pode comparar também com anos de Enos. Aqui a gente tem, ó, anos neutros, anos de El Niño, anos de Laninha, e também considerar as intensidades dessas anomalias de temperatura de superfície do mar. E assim, né, a gente vai entendendo como funciona o índice de anomalia de chuva, a gente consegue calcular, a gente consegue discutir e fazer toda uma revisão de climatologia e entender como acontece essa variabilidade pluviométrica, essa distribuição de chuva em uma determinada área que a gente pretende calcular. Obrigada.